E mais uma noite, irmãos, de oração e reflexão da palavra de Deus. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que Deus possa falar com o seu coração, possa falar à sua mente, e que nós possamos estar sempre ligados na palavra do Senhor. Nós já, nesse dia, já fizemos as nossas obrigações, né? Talvez com trabalho, com estudo. Agora é um momento de nós pararmos um pouco para recebermos a palavra de Deus para a edificação das nossas almas. Gostaria de fazer alguns avisos antes e também os agradecimentos. Gostaríamos de agradecer aos irmãos que têm colaborado conosco, têm nos ajudado, têm mantido a igreja, trabalho de Deus. Nós queremos agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem feito através dos irmãos a esta casa de oração. Nós queremos avisar também que nosso mês de agosto é aniversário da igreja. E nós, nesse domingo, como fazemos em todo o mês de agosto, domingo pega a igreja o pastor Edelson, né? E a liturgia está a cargo do nosso irmão Misael. Então nós queremos convidar aqueles que podem a participar conosco presencialmente e aqueles que não podem ainda assistam, né, no canal do YouTube. E também nós queremos agradecer a todos que fazem isso, porque quando a gente faz isso, acompanha a nossa igreja, as pregações, os cânticos, as orações, nós mesmos que somos edificados, somos lembrados por Deus e Ele está conosco sempre. Então, irmãos, feito esses avisos, nós queremos então abrir a palavra de Deus nesse momento. Texto de Lucas, capítulo 14, de 15 a 24, naquela sequência de parábolas que a gente propôs aos irmãos para a gente nessa tarde, noite de reflexão, de oração e reflexão da palavra de Deus, darmos continuidade nas parábolas, né? Agora a parábola da grande ceia, Lucas 14, de 15 a 24. A palavra do Senhor diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, nesses dias o Senhor tem convidado todos nós a adorá-lo, né, como Senhor, como aquele edificador das nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador. Mas aqueles que não receberam um convite e não se importaram, o Senhor tem um aviso aqui, muito cruel talvez, para aqueles que não atentaram para o convite. 14, 24 diz: Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Essa parábola fala do Senhor, do seu convite, a entrada no reino, e nós então somos convidados nessa noite a participar da grande ceia do Senhor. Receba o convite do Senhor nessa noite. Ele está te chamando para adorá-lo, para servi-lo, para testemunhar esse Deus que nós conhecemos através da palavra dele. Dando sequência ao nosso
a nossa reunião de oração e reflexão, vamos cantar o hino de número 297, a chamada final. Descendo para o céu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Prosseguindo o nosso culto, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele fale conosco nessa noite. Vamos passar já a palavra ao pastor Edelson, logo após a oração, e ele nos vai trazer a reflexão da palavra de Deus. Vamos orar, no entanto, portanto, nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pedindo que Ele fale conosco nessa noite e use o seu servo. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, sabendo, Pai, que somos pecadores, sabendo que nós, por nós mesmos, não conseguimos, Senhor, andar de acordo com a Tua palavra, mas o Senhor, quando faz um convite a nós, o Senhor também nos dá condições de estarmos diante do Senhor, Pai. Nesse momento queremos confessar aqui os nossos pecados, por omissão, por palavras, Senhor, por pensamentos, nós queremos depositar diante do Senhor, para continuarmos, ó Deus, caminhando firmemente diante do Senhor, que nos criou, que nos chama, que nos ama, que é bondoso para conosco. Fica conosco, Pai, sempre, todos os momentos das nossas vidas. Agora, Senhor, também pedimos que o Senhor edifique a Tua igreja, edifique o Teu povo, que nós possamos aqui, ó Deus, agora, abençoa o pastor Edelson, para que possa falar do Senhor para os nossos corações. E assim, ó Deus, encher o nosso coração da Tua palavra, e assim, ó Deus, nós também testemunharmos o Senhor dia a dia neste mundo, Senhor, enquanto nós passamos por aqui. Obrigado por tudo, continue a nos abençoar. É o nosso pedido, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Edelson, que vai fazer a reflexão deste momento. Que o Senhor o use. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edelson. Com muita alegria, estamos hoje aqui podendo transmitir uma porção da palavra de Deus para a nossa edificação,
para o nosso crescimento, para a nossa instrução. O tema que vamos discorrer é a respeito da oração que Jesus responde. Qual a oração que Jesus responde? Para isso, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo de 5 até o 8. Mateus, capítulo 6, versículo de 5 até o 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Texto da palavra de Deus que fala a respeito da oração orientada por Jesus, a oração que Jesus instrui, dizendo a respeito do seu reino. E esse texto que o Senhor Jesus instrui os seus discípulos, ele precede a oração do Pai Nosso, a oração como estilo de vida, como modelo. Então, é uma introdução à oração do Pai Nosso. E nós sabemos a importância que a igreja tem de ter uma vida de oração, e cada crente individualmente ter uma vida de oração. Oração, orar, falar com Deus. John Owen, um reformador puritano do século XVII, ele, instruindo sobre a oração, orientou naquele período a igreja, dizendo que quando nós não estamos orando, nós estamos pecando. Ou seja, para ele, a oração era um estilo de vida contínuo. A oração era uma relação de comunhão com o Pai, pelo Espírito, em nome do Filho, às 24 horas do dia. E que todas as vezes que o crente não está em comunhão com Deus, ele está pecando. Quando ele se liberta do pecado, ele está em comunhão. Então, isso é oração diante de Deus, uma vida de oração. Existem várias formas e vários tipos de orações. Intercessória, oração de exaltação, gratidão, clamor, pedido específicos, forma coletiva, individual, em grupo. E aquela oração particular entre o crente e Deus. Esse texto, ele está orientando a respeito da oração que o crente faz, que o servo de Deus faz, relacionada ao fato de que ele e Deus ouvindo e se agradando das suas orações. E Jesus diz e ensina duas maneiras pelas quais o crente não deve orar e duas formas pelas quais Deus se agrada
da oração do seu servo. E ele começa no versículo 5 dizendo: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, a oração para exaltar, para tornar o cristão conhecido, a arrogância e a falta de perspectiva correta, usando a sua forma e o seu conhecimento para a exaltação de si mesmo, para aparecer. Jesus está dizendo: gente que ora nas praças, gente que ora nas igrejas, nas sinagogas, que hoje nós percebemos que deu origem ao nascedor, ao nascimento da igreja, não especificamente nos rituais, mas no ajuntamento. E o Senhor Jesus diz que não devemos orar, que os discípulos não deveriam orar como os hipócritas. Aqui a palavra hipócrita vem da palavra representante, ou seja, ator, aquele que representa, aquele que nunca será aquilo que ele é. Essa semana que passou, nós tivemos a notícia que Tarcísio Meira, um dos atores mais antigos da televisão, que foi conhecido como João Coragem quando fez aquela novela Irmãos Coragem. Tarcísio Meira nunca foi Tarcísio Meira nas aparições dele, no seu trabalho do dia a dia. Ele passou uma vida de ator, ao ponto dele dizer: eu nunca conseguia me lembrar quem era eu, porque sempre eu estava representando. Era sempre um personagem e nunca era eu. Eu era apenas, e agora eu acredito, eu sou um ator. Eu não sou Tarcísio Meira. Ou seja, um hipócrita, não no sentido negativo da palavra, mas alguém que só representa e nunca será. Jesus está usando essa palavra representante, ator, para dizer: olha, não seja como os atores que representam uma coisa que não são. Não tente dar uma aparência de que você tem uma vida de comunhão com Deus. Não busque essa realidade de se destacar e ser mais que os outros. Pelo contrário, Deus ouve a oração, sim, mas não dos hipócritas, porque eles já receberam a sua recompensa, já receberam o aplauso ou os aplausos, já foram reconhecidos, já receberam o seu galardão. Tu, porém, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, Deus tem o conhecimento, Ele tem a recompensa, Ele tem a dádiva daquele que tem um coração voltado para uma vida sem representação. Tu, porém, entra no teu quarto, ou seja, o lugar com mais dificuldade de alguém ser um hipócrita é quando ele está, ele, Deus sozinho, ali no seu quarto. Mas mesmo assim, é possível que uma pessoa seja hipócrita até dentro do seu próprio quarto, quando ele não é realista com relação à sua realidade diante de Deus, quando ele não coloca diante de Deus a sua causa,
de forma correta e faz o pedido dentro da vontade de Deus, uma necessidade que Deus contempla e Deus vê a intenção do coração, vê o sentimento de um cristão com o desejo de obedecer e andar na presença de Deus, e Deus recompensará, dará a sua presença, dará a sua destra, responderá às suas orações e caminhará com ele, porque Deus se agrada da oração sincera. Segundo lugar, Jesus faz outra advertência com relação à oração repetitiva que não condiz com a vontade de Deus em responder de acordo com como ela é feita. Como a oração é feita e não agrada a Deus. E o texto diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Deus conhece as necessidades de cada indivíduo, do seu povo, de cada crente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios acreditavam, eram aqueles que não faziam parte da nação de Israel, eram pagãos, tinham seus deuses, e não acreditavam na soberania operadora da graça de Deus para responder às suas necessidades. E eles acreditavam que as suas repetições, quanto mais numerosas forem as suas repetições, Deus o ouviria. Assim como no momento que Elias estava desafiando os adoradores de Baal, quando o Senhor ouviu a oração de Elias, e desceu fogo do céu e lambeu o holocausto, e lambeu a água, e lambeu a lenha, e lambeu o animal, e ficou só o buraco lá, o Deus de Elias respondeu por fogo. Os adoradores de Baal, que eram uns 430, eles repetiam durante todo o dia a sua oração, e se chicoteavam, e se mutilavam, e se atacavam, e clamavam, e gritavam, e repetiam, e o seu Deus, ou os seus deuses, eram mudos e sem força. A semelhança desses profetas e desses deuses, o povo gentio usava de vãs repetições, usava de inúmeras repetições, acreditando que o número das suas repetições iriam produzir uma resposta do coração de Deus. E o Senhor Jesus diz, olha, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe das suas necessidades. Deus conhece a necessidade de cada crente antes que ele faça a oração. Deus está só esperando o clamor do crente, a oração do crente, o pedido do crente, mas Deus sabe antes que ele peça. Isso me faz lembrar a nossa era moderna. Quantas pessoas usam de vãs repetições? Nós temos o hábito de conhecer algumas pessoas que fazem algumas rezas repetitivas. Temos um rosário, temos o terço, e muitas vezes nós percebemos as pessoas com o rosário na mão, pegando aquelas bolinhas e repetindo suas rezas, e fazendo suas rezas repetitivas
pulando de bolinha em bolinha, acreditando que depois que ele terminar o ciclo, ou uma quantidade determinada de preces e orações, serão respondidos. Inúmeras pessoas herdeiras desse pensamento, do pensamento dos gentios. Mas não é assim com o povo de Deus. Não é assim com nós, discípulos de Jesus, igreja do Senhor, filhos da promessa, filhos da luz. Não vos assemelheis a eles. Não significa com isso que nós não precisamos repetir nossas orações. Não significa com isso que está errado repetir as nossas orações. Não, não está. Mas estará errado sim, se acreditarmos que a repetição irá mover de alguma forma, de forma maior e mais controladora, a vontade de Deus em executar a suficiência das nossas necessidades, o suprimento das nossas carências, o suprimento das nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades e não precisa que nós venhamos a usar de vãs repetições, mas nós podemos sim e devemos sim estar repetindo, dizendo a Deus do nosso clamor, falando para Deus da nossa angústia, do nosso desejo, da nossa necessidade, que nós sabemos que Deus conhece, antes que nós peçamos, mas Ele quer ouvir de cada um de nós a nossa intenção, a intenção do nosso coração. E Deus compreende cada filho seu, e Ele responde porque Ele conhece, e Ele supre todas as nossas necessidades, sabendo que nós não somos representantes, mas somos originais. Nós não somos repetitivos, mas somos aqueles adoradores que invocam o nome do Senhor, crendo que as nossas orações serão sempre respondidas. E finalizando, o Senhor Jesus diz a seus discípulos que eles receberão a recompensa vinda da parte do Senhor e que Deus suprirá as suas necessidades. E assim será conosco. Deus sempre suprirá as nossas necessidades e nos recompensará quando nós orarmos de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com um coração sincero e inclinado a fazer a vontade de Deus, orando dentro da instrução dada pelo Senhor Jesus. Que Deus nos dê sempre da sua graça. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela instrução nesta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos instruídos e nós não somos representantes, somos originais, nós não somos repetitivos, sabemos que o Senhor já ouve as nossas orações, sabe das nossas necessidades. E o Senhor tem cuidado de nós e nós podemos dizer até aqui, nos ajudou o Senhor. Glorifica teu nome na nossa vida, nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvamos ao nosso Deus pela palavra. Vamos falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, também das nossas alegrias para com o nosso Deus nessa tarde, noite. Vamos, então, irmãos, lembrar dos nossos pedidos de oração. Ainda temos alguns enfermos, né? Nós oramos pelo Paulo, que é o sogro da Silvia, que o nosso irmão Luiz Utsuka pediu, oração pelo Paulo. Então, também oramos ainda pelo Olívio, que está se recuperando da Covid, pela Marta, que estão em recuperação. Oramos também pelos missionários, oramos pelos desempregados, pelos enlutados, né? Aqueles que perderam alguma pessoa querida na família, amigos. Nós também queremos, nessa tarde, noite, agradecer a Deus, porque um dia o Senhor nos chamou, nos colocou na luz. Oramos a Deus pela proteção, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus.
Você que está na tua casa, abaixa sua cabeça, que nós iremos falar com Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, sabendo que temos um Pai tão amoroso, que gosta de falar com seus filhos, e nós como filhos também, Pai, ensina-nos a falar com o Senhor todos os dias, a qual nós chamamos de oração. O Senhor está sempre disposto a nos ouvir e dar, Senhor, a resposta a cada um de nós. Nós ouvimos a Tua palavra nesse momento, em respeito à oração. Nós queremos, Pai, colocar em prática, porque sabemos que os filhos deverão falar com seus pais. E assim, ó Deus, o Senhor ouve as nossas orações. Oramos aqui nesse momento, Pai, por aqueles ainda que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, que precisam de algum remédio também, Senhor. Oramos nesse momento pelo Paulo, pelo sogro da Silvia. Esteja, Deus, alcançando esse Senhor. Nós não conhecemos, mas o Senhor o conhece muito bem. E sabe, Senhor, das dificuldades de saúde que ele tem passado. O Senhor coloque a sua mão sobre a sua vida. Nós também pedimos a Deus pelo Olívio, Senhor, que está se recuperando da Covid. Que o Senhor possa estar visitando o nosso irmão e ele possa muito breve estar no nosso meio, Senhor, recuperado, Senhor, a sua saúde, Pai. Oramos também, ó Deus, pela Marta, Senhor, que está em sua casa junto com Jorge, sua família. O Senhor esteja, Deus, alcançando também com a tua mão, Senhor, colocando sua mão sobre a sua vida, Pai. Esteja, Deus, para que ela possa, Senhor, a cada dia continuar, ó Deus, firme, Senhor, em Ti, esperando em Ti a resposta, Senhor, da sua saúde. Nós oramos, Pai, ainda pelos missionários da nossa igreja, aqueles também, ó Deus, que nós não conhecemos, mas que levam a Tua palavra, onde quer que forem, Senhor, estão testemunhando, Senhor, o Teu evangelho, estão testemunhando, Senhor, o Teu nome, Pai. Abençoe, fortifica, fortalece espiritualmente, Senhor, financeiramente, esteja junto com esses irmãos, Pai. Abençoe também aqueles que precisam de um emprego. Colocamos, Senhor, aqui todos aqueles que estão precisando que uma porta se abra, ó Deus, para que ela possa ali, ó Deus, através do seu trabalho, através do seu talento, estar demonstrando um trabalho, Senhor, eficaz em alguma empresa, em algum lugar. Esteja, Deus, abrindo as portas a esses irmãos, Pai. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, Senhor, todos aqueles irmãos que perderam alguma pessoa na família, ou algum amigo, algum parente. O Senhor esteja consolando, Pai, porque são muitos aqueles que partiram nesses dias de pandemia, e nós sabemos, Pai, que não é fácil a gente perder uma pessoa da família, ou amigo, ou irmão. Nós pedimos que o Senhor console a cada um, Senhor, esteja, Deus, mostrando, Senhor, através da Tua igreja, através dos irmãos, Senhor, também que possa chegar esse consolo. Nós também, ó Deus, queremos não só pedir, Senhor, mas nós queremos Te agradecer nessa noite, Pai, porque um dia também o Senhor nos convidou a caminhar contigo, o Senhor nos chamou das trevas para a luz, nos colocou esperança no coração, a começar agora, Senhor, até pela eternidade toda nós estamos, ó Deus, esperando em Ti, Pai. Nos ajude, nos abençoe. Queremos Te agradecer pela proteção, pela vida, pelo cuidado do Senhor para com a Tua igreja, para com cada um de nós. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado e, ó Deus, tem nos mantido, tem, Senhor, protegido a Tua casa, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue a nos abençoar. Continue, Senhor, a cuidar de nós, porque sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Obrigado por tudo, continue a nos iluminar, Senhor, a cuidar, Senhor, da Tua igreja. Nós oramos, Senhor, pedindo todas essas coisas em agradecimento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Caminhando, irmãos, para finalizar a nossa reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus, nós iremos cantar o hino de número 299, Renovação.
Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam pelo canal da igreja, essa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus nesse dia. Querendo Deus, estaremos juntos domingo em culto presencial e online. Que Deus abençoe a igreja, continuem firmes nas promessas do Senhor. Deus abençoe.